Boa tarde a todos. Começando nesse momento a entrevista coletiva com o goleiro Wellerson do Centro Esportivo Alagoano. Primeira pergunta da nossa companheira Natália. Boa tarde, Wellerson. Primeiramente, parabéns por toda a campanha que você vem fazendo, vestindo a camisa do CSA. Natália Máximo, da TV Gazeta. A gente estava falando isso antes nos bastidores, mas uma verdade é que o CSA ainda não sofreu gols nesse início de temporada, né? Passou aí já a sua terceira rodada e a gente vendo como funciona o Campeonato Alagoano, que é um torneio tão curto, já está quase na metade da competição e o CSA ainda segue com a sua defesa 100%. Como é que tem sido essas estratégias durante os treinamentos para tanto o professor Itamar passar essa segurança, tanto o preparador de goleiros também passar essa segurança para que o CSA consiga ficar 100% defensivamente? Bom, boa tarde. É um trabalho conjunto, né, de todo mundo, então a gente fica feliz com esse número. A gente tenta não focar tanto nisso, né, para não chamar muita atenção. A gente foca em manter o desempenho e isso é algo que é mérito de todos. A entrega que todo elenco vem tendo, independente de quem está jogando, isso que está nos fazendo ter esse resultado até agora. Então, não só a estratégia, mas também a entrega toda que o elenco tem, que está suprindo isso e a gente consegue ter esses bons números no início do campeonato. Wellerson, Rodrigo Cedro, TV Asa Branca, parabéns também aí por essa grande fase, por Obrigado. Não ter sido vazado ainda na competição. Eu queria saber de você o seguinte: o CSA, nos dois primeiros jogos, sobretudo sobre o Coruripe na estreia e após o Penedense, teve 10 minutos de apagão no início da partida, né? Até teve um gol anulado corretamente pela arbitragem contra o Penedense. Vocês conversam sobre isso, o que não aconteceu em Arapiraca. Vocês conversam sobre isso, o que é que está acontecendo, sobretudo nesse início de partida? Bom, eu acho que contra o Coruripe é um pouco mais natural, né? A estreia, então, querendo ou não, a gente está se conhecendo, nosso elenco é um elenco totalmente novo, então também tá entrosando ainda. Agora, claro, a gente já vai para a quarta rodada, já todo mundo se conhece muito melhor. Mas acho que, principalmente contra o Coruripe, é um jogo um pouco mais atípico, que até a gente entrar no jogo, a equipe toda assentar, se encontrar, mas eu vejo méritos nisso também da gente conseguir ter tranquilidade dentro de campo para organizar, assentar a equipe e, consequentemente, você conseguir tomar as rédeas do jogo e conseguir propor o jogo. Que foi o caso dos dois jogos em casa. Agora, contra o Asa já é diferente. É um jogo que você está fora de casa, você já sabe que o ímpeto adversário vai normalmente prevalecer no início do jogo, porque a equipe adversária está em casa. Então, e também é corrigido, né? Foi com certeza uma das coisas que a gente falou, inclusive no vestiário, que a gente não poderia ter nenhum descuido, principalmente no início do jogo, porque você sair perdendo e ter que correr atrás do resultado é muito mais difícil. Mas eu acho que é evolução, isso faz parte da evolução e com certeza foi cobrado internamente entre todos essa atenção que da gente ter desde o início do jogo, né? Pergunta do colega Warner Oliveira, ele faz o registro também na primeira pergunta, para não ser repetitivo, sobre o fato de não ter tomado gols ainda, mas ele pergunta como é que você analisa as suas últimas atuações pelo CSA em termos de evolução. Bom, eu venho de um ano que eu não tinha atuado tanto, né? Então os primeiros jogos são difíceis até a gente adquirir ritmo, e eu já me sinto muito melhor, adaptado, me sinto bem, então acho que é uma evolução natural e a gente trabalha também para evoluir, melhorar jogo a jogo, que a gente sabe que vai ser preciso cada vez estar melhor também, a gente vai ser mais exigido, então eu me sinto bem, vejo uma evolução boa quanto a isso, então é o que... Acho que a questão que eu sempre falei, o ritmo, a sequência, ela faz toda a diferença, principalmente para um goleiro, né? Pergunta agora do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Francês, FM de Penedo. Wellerson, após as vitórias nas duas primeiras rodadas do Alagoano, criou-se uma expectativa muito grande com relação ao desempenho do CSA no decorrer da competição.
Porém, no jogo contra o Asa, a primeira partida fora de casa, a equipe sentiu bastante dificuldade, principalmente no setor de criação, ofensivo. Como é que você analisa essa situação? Na sua opinião, o que faltou na partida diante do clube de Arapiraca? Bom, são situações diferentes. Os dois jogos em casa, é normal que você vai propor jogo, que você vai ter um ímpeto maior da equipe. Você joga fora de casa, a equipe do Asa também é uma equipe qualificada. E tudo necessita ajustes, né? A gente precisava ter essas dificuldades para a gente conseguir ver quais foram os erros e ajustar. Então, mas não vejo algo assim preocupante. Eu já falei, nem só de dia bons viveremos, e acho que o principal que a gente tenha tirado daquela partida foi que, independente de toda a dificuldade, conseguimos controlar o jogo, controlar o ímpeto do adversário e saímos mais uma vez sem sofrer gols. Pergunta do colega Gabriel Cabral, do programa Último Passe do Agora Alagoas. Wellerson, mesmo sem sofrer gols, o CSA teve dificuldades fora de casa contra o Asa. O que, na sua opinião, precisa mudar para que o time seja mais criativo e eficiente contra o Muricy jogando longe do Rei Pelé? São ajustes que a gente tem que fazer, isso vai acontecer. Se nós tivéssemos feito um gol e ganho o jogo de 1-0, também não estaria tudo certo. Se eventualmente acontecesse uma derrota, também não estaria tudo errado. A gente precisa ajustar jogo a jogo e ir evoluindo. Wellerson, já pegando também esse gancho para poder começar a falar sobre esse próximo desafio do CSA, que vai ser contra o Muricy, a equipe do interior vem sendo um desses times que vem surpreendendo bastante durante a competição, né? Durante a pré-temporada, a gente não ouviu muito sobre o time, e quando realmente o campeonato ele se inicia, a gente descobre que o Muricy, que é treinado pelo técnico Gabriel Teixeira, ele tem essa dupla personalidade dentro de campo. É um time que se defende muito bem, mas que também, principalmente contra o CRB, se colocou bastante ao ataque, dando bastante ali pressão para a equipe. Como é que você enxerga esse adversário que o CSA vai ter, pensando também que vai ser um jogo fora de casa, para o CSA ainda procurar se manter 100%, tanto defensivamente, quanto sair para uma vitória nessa etapa da competição? Bom, eu já vi alguns dos 3 jogos, eu vi 2 jogos do Muricy, e é uma equipe bem traiçoeira, é uma equipe que você vê que é bem montada, uma equipe que tem muita coragem para jogar. Então, acho que é mais um jogo que a gente precisa de um alto nível de atenção, uma concentração, um foco muito grande e trabalhar bem para que a gente possa ter uma definição melhor do que a gente teve nos últimos jogos, porque com certeza vai ser mais um jogo de detalhes, ainda mais jogando, eles vêm de uma vitória também, vamos estar jogando em casa, então a gente sabe da dificuldade que vai ser, então a gente precisa estar bem preparado e principalmente focado para aproveitar as chances que a gente tem e manter a nossa consistência defensiva para ser com a vitória. Wellerson, nós estamos na semana do Clássico. Claro, não dá para pensar no Clássico, mas o CSA tem o Muricy no meio da semana. Como é que está a cabeça de vocês? Pensa no Muricy logo e depois, aí só após o Muricy pensa no Clássico ou não? Internamente o pensamento é o Muricy, a gente vive jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar no Clássico e esquecer o Muricy. A gente tem um objetivo claro, vários objetivos claros dentro do clube para a temporada, e isso passa jogo a jogo, passa aos pontos que a gente precisa conquistar. Então o nosso foco é 100% voltado para o Muricy, e aí sim, após o Muricy, a gente sabe que, querendo ou não, ocorre durante a semana essas perguntas, todo mundo quer saber do Clássico, mas internamente a nossa cabeça é voltada 100% ao Muricy. Depois a gente vai, posteriormente, pensar no Clássico. Eu queria registrar que foram perguntas parecidas também feitas pelo Gabriel Cabral e também pelo Maurício Barbosa sobre essa sequência de Muricy depois CRB, que eu acredito que foi respondida pelo Wellerson. O Arne faz mais uma pergunta, o seguinte: CSA perdeu a liderança do campeonato para o CRB e joga fora de casa na quarta-feira para buscar a vitória. Ele pede que você faça uma avaliação, da sua opinião, sobre o campeonato nesse momento. Que avaliação você faz do campeonato alagoano? Bom, a perca da liderança ela é momentânea, né? Então a gente sabe da dificuldade que era jogar contra o Asa lá, e
e precisávamos pontuar. Agora a gente precisa recuperar esses pontos contra o Muricy, somar, e depois é um confronto direto no Clássico. A gente não sabe como é que vai estar a situação na tabela lá, o CRB joga também. Então, é o que eu falei, é pensar jogo a jogo, procurar somar o maior número de pontos para acabar a primeira fase na primeira posição. O Ellerson, falando sobre o Clássico, mas não sobre o jogo em si, falando sobre todo esse ambiente durante a semana. O CSA tem um diferencial para essa temporada que vai ser o mandante no Clássico, né? E nas 2 primeiras rodadas você pode sentir um pouco de como é jogar ao lado do torcedor azulino. O CSA conseguiu levar um bom público ao Estádio Rei Pelé, a gente teve uma média ali de um dia 6 mil, na outra rodada 6 mil torcedores, e a expectativa é que com o Clássico isso vai chamar muito mais o torcedor azulino para o Estádio Rei Pelé e da gente ter também uma grande festa. Você acredita que o CSA, por ter a maior torcida nesse jogo no estádio, pode levar isso como um favoritismo, sabendo que a maioria do estádio vai estar torcendo a favor de vocês? Clássico não existe favoritismo, né? Independente de torcida, se fosse do CRB ou do CSA. Agora, com certeza, eu posso falar por mim, a torcida do CSA já mostrou porque que ela é a maior e porque que a gente vem para cá com tanta vontade de jogar e defender a camisa do CSA, que foram os 2 jogos, que eles chegaram junto, nos ajudaram, inclusive nesses momentos acho que é um momento bom de frisar, que foi o que ele falou do gol contra o Penedense, que a gente sofreu, acho que com 30 segundos, que foi anulado, e a torcida começou a cantar mais alto ainda, então a torcida nos ajudou nos momentos difíceis, mostrou por que é uma torcida diferenciada. E com certeza, no Clássico, é o nosso 12º jogador e acho que o jogador mais importante nosso é a torcida, né? Então, creio que o estádio vai estar lotado e não favoritismo, mas você jogar com o apoio do seu torcedor, com ele te apoiando ali os 90 minutos, com certeza é um combustível diferente para conquistar a vitória. Ellerson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sequência. O campeonato é tiro curto, né? São 7 rodadas na primeira fase, aí depois já vem semifinal e final, e jogo quarta, sábado, no domingo também. Muito pouco tempo para treinamento e preparação, que tem atrapalhado e afetado alguns jogadores, como seus companheiros. O Marlon machucou, o Ronaldo Mendes também ficou de fora do jogo do Asa. O que é que você tem a falar sobre isso, sobre esse calendário e essa sequência de jogos um em cima do outro? O calendário a gente não tem muito espaço para reclamar, né? O calendário é ruim para o CSA, é ruim para o Asa, é ruim para o CRB, é ruim para os clubes de outros estados, então a gente não dá para parar para reclamar do calendário. A gente tem que apoiar os jogadores que a gente tem um elenco muito qualificado e independente de quem está atuando, pode ter certeza que vai ter a mesma doação, a mesma entrega e vai procurar repor tão bem quanto quem está atuando. Isso também é algo que a gente conversa internamente, não adianta lamentar, a gente sabe que o calendário é desse jeito, é extremamente desgastante. O jogo contra o Asa, acho que 4 ou 5 jogadores do Asa saíram com cãibra, então a nossa equipe não teve, mas a gente sente o desgaste porque a gente jogou no domingo, jogou na quarta e jogou no sábado. Então você passa um mês de pré-temporada e você tem em poucos dias 3 jogos. A gente não tem como controlar isso. A comissão tenta dosar como pode os atletas e tomar as melhores decisões para quem está melhor fisicamente poder atuar.